E surge aí, ainda nessa demanda, a pergunta: como é que eu vou proceder para a seleção dos dentes artificiais? E lembrando que eles devem ter, na sua escolha, harmonia com as características biotipológicas do paciente, que são traduzidas na orientação dos planos de cera, né? Então isso aí, o plano de cera, juntamente com as características biotipológicas, vão orientar na escolha do tamanho, na forma e, consequentemente, na cor do dente artificial. Com relação ao tamanho do dente, um autor chamado Wood Clapp, em 1908, ele publicou um trabalho descrevendo uma técnica para a escolha de dentes artificiais para próteses totais. Essa técnica é uma das mais utilizadas hoje em dia, por alguns motivos que nós vamos estar falando. E essa publicação do Wood Clapp de 1908 ela foi reescrita no Journal de Prótese em 1955, reativando a proposta do autor. Ela é uma técnica de fácil execução clínica, ela não necessita de equipamentos especiais, como compassos, réguas digitais e esquadros de medição. Ela busca na própria fisiologia do paciente os parâmetros para a escolha dos dentes artificiais, né? A postura labial, a distribuição dos terços faciais, e ela é uma técnica com aceitação enorme pelos cirurgiões dentistas, pelos próprios profissionais que trabalham com as próteses e pelos fabricantes dos dentes artificiais, que passaram a produzir as chamadas cartas moldes, que são cartas com desenhos de várias formas, baseadas nessa técnica proposta por Wood Clapp. Então, a técnica de Wood Clapp é uma técnica extremamente simples. Vamos passar a descrevê-la aqui nesse momento. Com os planos de cera na boca do paciente, se você observar aqui essa imagem, o paciente está com um plano de cera na boca, nós vamos fazer a marcação nas comissuras, nos cantos de boca do paciente. Marcar o plano de cera no canto de boca direito e do lado esquerdo. E com a régua flexível, fazer a medida da distância entre essa comissura direita e a comissura esquerda. E ainda dentro da técnica de Wood Clapp, com o paciente fazendo um sorriso máximo, forçando o lábio superior, você vai fazer a marcação da ação máxima do lábio, que seria a linha alta de sorriso. E eu vou, daqui a algum tempo, entender que a distância da borda inferior do plano até a ação máxima do lábio me traduz uma informação de uma distância que vai ser compatível com a escolha da altura do incisivo central. Então, feitas as marcações das comissuras labiais e a ação máxima do lábio e a marcação da linha central da face do paciente, eu teria basicamente definido essas linhas de referência que vão me dar medidas. Então, da linha de canino direita à linha de canino esquerda com uma régua flexível, eu consigo fazer a mensuração. Por exemplo, aqui 42 milímetros. Olha aqui. E além dessa distância de curva lateral dos 6 dentes anteriores, eu tenho a distância da borda do plano de cera até a linha alta de sorriso, que é uma informação também compatível com a altura do incisivo central. Quando eu me reportar para a carta molde, que é uma carta onde tem vários desenhos de dentes do fabricante, eu vou ter essas medidas na carta molde, medida de altura do central, medida de largura do central, medida da curvatura dos 6 em arco. E eu vou poder tentar estar buscando lá na carta molde algum dente ou algum grupo de dentes que é compatível com essa distância. Então, com relação ao tamanho dos dentes, a técnica de Wood Clapp é muito utilizada. Então, voltando aqui, finalizando esse raciocínio, a medida da distância entre a linha de canino e canino direito e esquerdo me dá uma largura dos 6 em curvatura e a altura da linha alta de sorriso até a borda do plano de cera superior me dá uma noção de distância de altura do incisivo central, quando eu for fazer a busca lá na carta molde. Ainda com relação à forma de dente, nós discutimos tamanho na técnica de Wood Clapp, e com relação ao formato do dente, será que tem alguma inter-relação entre a forma do dente e a forma do rosto do paciente? Então esse autor aqui, o Williams, em 1914, ele publicou um trabalho onde ele procurava relacionar a forma dos incisivos centrais com a forma do rosto do paciente. Então ele não chegou a conclusões bioantropológicas com relação a dentes e face, mas ele reconheceu, ele conseguiu mostrar com o seu trabalho que existe uma inter-relação de harmonia entre os dentes e a forma de face do paciente. E em cima do trabalho dele definiu-se, basicamente algo que é utilizado até hoje,
as 3 formas clássicas dos dentes artificiais que são utilizados na próstata total, que são os dentes chamados quadrados, para o paciente que tem esse perfil facial, os dentes triangulares e os dentes ovoides. Os dentes quadrados são aquele paciente que tem a distância da calvária, essa parte mais alta da testa aqui, em relação à região do mento, 2 superfícies paralelas na face. Então, um paciente com uma face mais quadrada, padrão braquicefálico. O dente triangular ele se enquadraria naquele paciente que tem aquela distância da calvária mais larga do que a região mentoniana, ou seja, eu teria 2 convergências dos perfis faciais laterais do paciente. E o paciente compatível com o dente ovoide é aquele paciente que tem a região da calvária mais ou menos compatível com a região mentoniana e as regiões mais ou menos do terço médio da face formando uma região ou uma curvatura ovoide, essas meia-luas aqui. Então, basicamente, as formas de dente quadrado, triangular e ovoide. E as cartas moldes, dependendo da qualidade do dente, eles me apresentam grupos de dentes para você fazer a escolha com padrão quadrado, grupos de dentes com padrão triangular e grupos de dentes com padrão ovoide. Alguns fabricantes, além de fazer a análise lateral, nesse enquadramento de Williams, essa forma de rosto dessa paciente seria ovoide, né? Porque a distância da calvária é mais ou menos compatível com a distância mentoniana e a distância do terço médio da face forma essa região de semilua aqui, ó. Então, dando a conformação ovoide. Além disso, alguns dentes artificiais, alguns fabricantes, eles promovem também a conformação do dente artificial com relação ao contorno anteroposterior da face do paciente. Alguns pacientes que têm a face mais convexa, você tem a opção de ter o dente mais convexo. Alguns pacientes que têm essa face mais plana, você tem a opção de ter o dente mais plano. Nesse caso, seriam dentes mais sofisticados, portanto mais caros. Outra característica importante com relação à forma do dente seria o gênero. Pacientes do gênero feminino, eles possuem dentes com bordas e ângulos incisais mais arredondados, ou seja, mais delicados, mais voltados para o paciente do gênero feminino. Já os pacientes do gênero masculino, eles apresentam dentes com bordas e ângulos incisais mais nítidos, com um perfil mais masculinizado. De posse dessas informações discutidas anteriormente, nós poderemos falar agora um pouquinho sobre a carta molde.